Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Hoje temos gente nova na casa, né? Eu queria já começar com uma oração. Eu vou fazer a oração do Pai Nosso hoje em aramaico. Vou me arriscar. Eu vou pedir que a gente se conecte nesse momento com a espiritualidade. Abvum e Bashmaya, Net Kadash Smo, Teitei Malkutak, Neihuei Zevianak, Raikana, Desunkanan, Yalmaná, Washboklan, Kalbaim, Waktahaim, Aikanadá, Kahanan, Subvokan, Aikaiabaim, Uela Tarlan e Eneshuná, Ela Patizan Mimbixá, Metol de Lacaim, Malkutak, Wai-Hailá, Watisbukta, Hailan Almin. Amém. Que assim seja. É forte, né, a oração, como Jesus pronunciava. Hoje, o tema da nossa palestra ficou meio confuso ali, foi divulgado uma coisa, mas eu me preparei para falar do desapego, a potência do soltar. O desapegar é a parte mais difícil para nós, ser humano, né? Para nós homens, que inclui todos, né? É a parte mais difícil para a nossa evolução. Em todos os sentidos, tanto o soltar material quanto o espiritual, o moral. Porém, é difícil para nós entender o que é o desapego, né? Libertar-se, deixar ir, soltar, sair da dependência. A gente sempre tem a dependência de crenças, de apegos, né? Então a gente não pode criar nenhuma ansiedade. A palavra desapegar, o prefixo des, quer dizer negação, ou ação contrária, ou separação. Tirando o des, fica pegar, né? Eu sou apegado. Então, a separação, o desapegar, é separar sem conflito de crença ou de um modo de agir. É uma coerência entre o que eu penso e como eu faço a minha ação. E essa coerência entre esses dois pontos traz uma sensação boa, uma sensação de bem-estar, né? Quando eu sou coerente com o que eu penso e como eu ajo, né? O contrário disso, a gente pode definir, pode chamar como uma dissonância cognitiva. O que é uma dissonância, né? É quando não há coerência do que eu penso e o que eu faço. As minhas ações não correspondem àquilo que eu
que eu penso, a minha verdade, né? Naquilo que eu acredito. E que fatalmente vão causar aquela sensação de desconforto, né? De mal-estar. É um conflito. A gente cria esse conflito interno. Quando eu tomo uma ação e aquilo vai contra meus princípios. Então, esse desconforto é inevitável. A gente se cobra, se culpando, né? Entra aquele looping negativo. Conflito íntimo. Então, dissonância é uma discordância entre duas ou mais coisas. E tem a dissonância também, que ela vem da parte do som, que é uma reunião de sons que causam um desconforto. Temos o nosso querido músico, Reginson, que podia explicar bem melhor isso, mas ele fica desagradável ao ouvido. Quando a gente escuta um desafino ou um barulho muito forte, já dá aquela... Todo mundo quer sair, quer ver o que está acontecendo, né? Dá aquela confusão mental. Por exemplo, também, quando eu acredito, nós acreditamos, né, que os vícios físicos, os vícios morais, eles atrapalham nossa evolução, nosso crescimento, né? E tanto intelectual quanto espiritual, e também físicos, né? Atrapalham a nossa saúde física, mas eu não consigo largar. Então fica essa incoerência. Eu sei que, por exemplo, um vício como cigarro ou álcool, a gente sabe que ele causa câncer, que ele causa muitas doenças, mas eu não consigo largar, ou eu não quero largar. Aí fica essa dissonância aí, esse conflito. Pode até matar um vício, né? A gente sabe, mas eu não consigo largar. Me dá um prazer, me dá um conforto, é bom, eu vou indo. Então, o meu comportamento, ele está levando para uma situação que a minha ideia não condiz, né? Não afirma. Eu sei que vai atrapalhar a minha caminhada, mas, enfim, a gente tem essas fraquezas, não desapega, não quer soltar. Isso também ocorre quando a gente atribui maior importância a essas coisas do que a nossa própria crença. E o que é o despertar disso, o soltar? É quando nós deixamos a chama divina, a nossa essência ali, que habita em cada um de nós, né? Tomar conta e deixar o ego de lado, tomar conta da nossa caminhada. Não impor nada. O eu quer impor. Nosso eu, nossa personalidade, a nossa vontade quer impor. E com isso a gente vai criando os karmas, né? Porque quando eu agrego uma energia negativa, através dessas atitudes, vai chegar uma hora que eu vou ter que compensar isso. Eu vou ter que tomar atitudes positivas para ocorrer esse equilíbrio, fazer essa compensação, né, do karma aí, da nossa rotina de quem quer se melhorar, de quem quer evoluir. Mais cedo ou mais tarde a gente tem que fazer isso. Tem que buscar esse equilíbrio com uma ação positiva. Essa interação entre esse universo espiritual é muito complexa, né? A gente sabe como funciona,
essa realidade desses dois mundos, do mundo material e do mundo espiritual, mas sabe das leis da causa e de efeito, sabe dos fenômenos e o conhecimento. A gente busca esse conhecimento para ter esse entendimento, né, de como que é essa realidade, como é que funciona esse intercâmbio dos dois mundos. E a aceitação dessa verdade é difícil. A gente às vezes não quer aceitar porque tem que fazer mudança, tem que andar conforme a consciência, né? Conforme a lei divina manda. E o nosso lado animal ainda é muito aflorado. A gente tem essa caminhada aí evolutiva, mas o cérebro reptiliano ele tem muito mais tempo de caminhada do que nossa consciência, o nosso pré-frontal. Então ele ainda domina o cérebro reptiliano ainda. E ele faz o que ele pretende, ele não quer abrir mão disso, não quer entender nada disso. Porque não é isso que ele quer, não é isso que ele quer ouvir, não é isso que ele quer aceitar. Pois tem seus interesses próprios, cada um tem o seu interesse próprio, né? A gente não pensa no coletivo como a chama divina, como a divindade que tem em nós. A gente quer aquele tal negócio, é o primeiro meu, é o da minha família, dos meus amigos, é do meu círculo, né? Então esse é um exercício que a gente tem que ir se lapidando cada vez mais. Por isso fica tão complicado desapegar, né? Deixar ir. O Buda, o budismo, há 2.500 anos atrás, ele já falava isso, que todo apego gera sofrimento e todo soltar gera felicidade. Isso há 2.500 anos atrás. E Jesus também, né? Jesus já há 2.000 anos falou, quer crescer, quer ser feliz, larga tudo. Pega tudo que tu tem, vende, doa aos necessitados e larga e me segue. Também é um desapego. Não que ele quis dizer que a gente tem que largar tudo, mas assim, como é que é? Não é só para o teu uso, é para compartilhar. Não quer dizer que eu vou deixar tudo para a gente entender um pouco mais, né? Mas esse desapego. Compartilhar. Não é pecado tu ter dinheiro, tu ter uma vida boa, mas não só para ti. Compartilha com quem também está precisando, né? E após esse tempo todo que passou aí, desses mestres, nada mudou para nós, né? A gente vê que nada mudou. Quantos de nós somos capazes de desapegar? A gente é capaz, às vezes, de desapegar de alguma coisa? Pouco, né? É bem pouco. Deixar como a coisa acontecer como o pai quer é difícil. Assim é com o filho também, o filho terreno, o filho espiritual, a gente não entende isso. Mas tudo está no controle do Criador, a gente tem que confiar. Nós estamos imersos, né? Estamos dentro do todo, do Deus. Nós somos uma parte, e a parte nunca comanda o todo. É uma realidade imutável essa lei do Criador. Não tem como a gente sair disso, não tem como fugir. E desapegar é entrar no fluxo do universo. Quando a gente foca num problema, né? Quando a gente coloca
atenção. Hoje ainda escutei a meditação do Reginson e falava isso também. Eu falei, olha, tudo é sincronizado, né? Eu já estava com essa ideia e buscando, e tudo que você falou lá é o que está rolando aqui também. A gente é uma sincronia, né? Uma simbiose. Então, quando a gente foca no problema, mais problema vem. Se a gente foca numa dívida, por exemplo, eu estou com uma dívida, já daqui a 15 dias tenho o aluguel para pagar, tenho o boleto, tenho o plano de saúde, parece que aquilo vai avolumando, vai crescendo, e parece que aí tu dá um paralisia, parece que nada vem, né? Mas se a gente focar na solução, é diferente. Então, se eu tenho dívida para pagar, eu vou focar em trabalhar mais, arrumar um extra, um outro emprego, ou fazer hora extra, fazer um bico, dar um jeito, focar na solução. Se eu tenho uma doença na família, alguém, se focar na doença, o que vai acontecer? O nosso sistema vai entender que é aquilo ali que tem que vir. Focar na saúde. Eu vou tomar mais água, eu vou tomar sol, eu vou caminhar, vou botar o pé na terra, vou só comer saudável, aí vai, né? Então, o fluxo do universo é esse. A gente entra, o universo é abundante, é opulência, é saúde, é amor. Mas a gente resiste e não desapega, e se apega nessas coisas. Perdi um ente querido e fica com aquilo. A criatura está lá no mundo espiritual, mas também não relaxa, não descansa, porque fica o obsessor aqui encarnado lá, não deixa o ente querido evoluir também. Então o segredo, que não é segredo para todo mundo, né? Para ninguém mais, é que colocar o foco no positivo, na solução do problema, e não no problema. Soltar, desapegar, trabalhar muito, estudar, né? O máximo que a gente consegue, o nosso limite. Cada um tem uma capacidade, tem um limite, né? Vai dentro do seu limite. Não adianta querer fazer o que não pode também. Quanto mais capacidade a gente tem, quanto mais entendimento, quanto mais intelectualizado, quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe, mais será cobrado, como diz a lei divina, né? Maior a nossa responsabilidade. Quanto mais a gente ajuda, isso é uma lei universal, quanto mais a gente ajuda, mais será ajudado. Quanto mais tu se dá, mais tu vai receber. É uma consequência natural do fluxo cósmico universal, a lei divina, do fluido, né? Fluido cósmico, que representa tudo. Porém, isso não pode ser visto como uma tática, um negócio. Não, eu vou fazer, eu vou doar, eu vou fazer, porque daí eu vou receber mais. E a gente não consegue enganar o Criador. Ele sabe tudo que está aqui dentro. Se você está fazendo realmente sincero, ou se tu está fazendo com segundas intenções. Né? Não tem como barganhar. A criatura nunca vai enganar o Criador. Então, a gente faz com amor, com sinceridade, aí a coisa volta. Quanto mais tu se dá, quanto mais tu doa, mais vem. Isso é uma lei natural, né? Do universo. Mas, a gente sabendo de tudo isso, né? O eu, ele decide negar essa lei natural, né? Mas não pode ser assim, né? Então, o ego decide esquecer tudo isso, de como que é a realidade. E que isso não existe. Diz que não existe. E
pensar de onde eu vim, para onde eu vou, isso não interessa. Né? Ele diz assim, ou pensa assim, oh, morreu, acabou. Morreu, eu estou livre. Não tem, não vou dever nada para ninguém, não precisa registrar nada. Então, o materialista ele pensa assim, porque não quer enfrentar a realidade, né? A verdade, a lei, como funciona o cosmos, o universo. Mas quando se dá conta, quando desencarna, se dá conta que chegou lá no outra dimensão, no outro mundo, no outro lado, né? Ele vê que, opa, não morri. Não é bem assim. Tudo que ele fez para tentar enganar e tentar se enganar não deu certo. Vai ver que vai ter que repetir tudo de novo. Vai ter que passar tudo para passar todas as provas para reaprender, para evoluir. Não adianta querer enganar, né? A gente querer ver, não adianta. Chegou lá, viu que o espírito é imortal e não tem jeito. Vai ter que repetir e repetir e repetir quantas vezes for necessário para a gente acordar e despertar, né? Não adianta ignorar a verdade. Por isso que a gente leva milhares e milhares de reencarnações para conseguir desapegar, soltar, evoluir, crescer, né? E essa resistência ao soltar, que é muito grande, que é a resistência à negação, aquele desapegar, que é a ação contrária, que é a separação com o divino. Basta observar como é a vida no nosso planeta, né? A gente sabe que a gente está longe ainda, muito longe. Os negativos, os egocêntricos, aqueles grandes corporações e os grandes milionários, eles que mantêm o sistema financeiro, que é o sistema financeiro que comanda o mundo, né? Então eles pensam assim, o negativo ele pensa, mas isso aí de ser bonzinho, de compartilhar, de dividir, isso é coisa dos fracos. Isso é para quem é fraco. O forte é poderoso, ele domina, ele controla, ele coordena, esse é o ego, né? Quem tem compaixão, quem tem amor é fraquinho. O que conta é o poder, né, para eles, o domínio. Esse nível de competição que a gente ainda vive nesse planeta só cria infelicidade. Se não tiver um desapego, a gente vai ficar estagnado sempre. E para desapegar, a gente tem que ter fé, tem que acreditar sem ver. Tem que confiar em algo não palpável, né? Hoje a gente sabe que a quantidade de alimentos que são produzidos no mundo daria para alimentar todo o planeta e mais um pouco, ia sobrar. Os 7 bilhões e parece que 800, quase 8 bilhões de habitantes no planeta Terra, teria comida suficiente e ia sobrar. Mas a gente não vê isso, né? De ver que, vê na notícia, no jornal, que quando tem uma super safra, o que os caras fazem? Queimam, enterram, jogam fora, jogam... deu uma super safra de leite, joga no rio, para quê? Para manter o preço. É aquela tal da lei da oferta e da procura. Então, a gente não segue a lei divina ainda. O homem não está pronto ainda para seguir a lei de Deus, que é compartilhar, né? A lei divina não está no nosso dia a dia ainda, não adianta. Aí
É a hora agora de nós desapegar e deixar esses interesses próprios, né? E pensar no coletivo, pensar no... Não precisa a gente pensar lá o povo da África, não, aqui perto, aqui no morro, aqui na rua, perto. Se der para ajudar lá na África, ótimo, melhor ainda. É um sonho do Joaquim, a gente tem esse projeto, isso ainda vai acontecer com certeza, porque está jogado no universo já, né? E o que a gente joga e vai e volta, né? A gente vai conseguir. Outro exemplo também é a segregação racial nos Estados Unidos, lá em Atlanta, que os negros, os pretos, né, não podiam andar no ônibus na parte da frente, só andavam atrás e os brancos na frente. E aí um cara chamado Martin Luther King, ele começou a fazer aquele movimento anti-segregação, e ele falou assim para o pessoal, a solução é ninguém pegar o ônibus. Deixa o ônibus ir vazio e vamos a pé. Todo mundo vai a pé. Até que chegou uma hora que isso aí acabou. Esse tipo de segregação acabou. Tantos outros ainda se lutam até hoje, mas foi um desapegar. Vamos desapegar do ônibus. Vamos desapegar, vamos. E aí, bateu no bolso, tudo muda, né? Aí então até hoje tem o Dia Nacional do Martin Luther King lá. Ele fez a diferença, né? Isso é só uma pequena, mas ele fez muita coisa. E o que aconteceu, né? O mundo ainda, a gente fica vendo que isso não roda, fica sempre na mesma. E quando a gente consegue desapegar e soltar, mas não reclamar, aí é sinal que a coisa funcionou. Mas quando a gente tenta soltar alguma coisa, desapegar e ainda começa a reclamar, é porque ainda está no sofrimento e não virou a chave. Então, desapegar é igual a compaixão, é igual a não competição, é oportunidade igual para todos. É um mundo evoluído, né? É colocar interesse coletivo na frente do interesse próprio. O sofrimento só existe porque a gente coloca resistência ao Criador, às leis divinas. Como nossos mentores são muito amorosos, eles nos ajudam de todas as formas, né? Fica mais fácil para a gente desapegar. Quando a gente sabe que tem esse apoio, quando a gente busca essa intimidade, essa conexão, fica mais fácil. E nós espíritas, a gente fica perguntando sobre a regeneração, né? Quando é que é? Quando é que vai chegar? Já veio? Já chegou? Tem data? Uns dizem que a regeneração começou quando Jesus se fez homem, né? Se fez carne. Outros que ainda vai vir, que em 2057 vai começar. E aí a gente ouve falar a transição planetária, a mudança do DNA, esse monte de coisa que vem, mas a regeneração não vai vir de fora. Ela vai ter que acontecer dentro de cada um de nós. Enquanto a gente não fizer a nossa reforma íntima, a nossa mudança, a regeneração não vai chegar. Então a regeneração depende de cada um de nós, né? E como é que a gente se sintoniza com Deus, com o divino, com nossos mentores, né? É através da nossa intuição, através da intuição.
É esse canal que faz a conexão, que nos conecta com Deus, com o divino, com o Criador, com os mentores. E essa intuição flui através da nossa sinapses, né? Neurais. Porque a gente sabe que não é o cérebro que pensa, o pensamento é um atributo do espírito. Então, através do espírito, as ideias, no campo das ideias, como Platão falava, do jeito que quiser entender, chega no cérebro, na máquina, e ela traduz, ela faz a leitura de como que funciona e como é que vai agir no nosso corpo, né? Esse tema dos neurotransmissores aí vai alongar muito. Eu vou falar mais do que interessa para nós, a questão da nossa reforma. E sempre haverá uma nova oportunidade para nós, para cada um de nós, através da reencarnação, das múltiplas existências, né? Através da misericórdia de Deus. Então Jesus, em Lucas 15, 3:7, ele fala assim: então Jesus lhes contou essa parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. E ao chegar em casa, reúne seus amigos e vizinhos e diz: eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Então esse aí é um resumo que a gente nunca está perdido. Podemos errar N vezes, vamos ter quantas chances, né? O Criador nos dá quantas chances, então não nos desesperemos, ainda temos chance de fazer a nossa regeneração interna. Aí então diz assim: eu estou focado em que tipo de memória, em que tipo de busca, em que tipo de lembrança, que foco que eu tenho? Eu estou revirando no lixo do passado ou eu estou focado em criar, em construir um jardim, uma floresta de acácias, um jardim de lírios, né? Como o Kenaton fez um jardim de lírios, que é o arquétipo do amor, da paz, criou o solarium, coisas positivas que nós podemos focar. Então eu vou convidar vocês que fechem os olhos e vislumbrem em si mesmos uma luz que vem da divindade, né? Que traz essa paz e que essa luz perpasse por todo o nosso ser e se expanda para o outro, para todo o nosso planeta, para toda a nossa galáxia, um universo, por todo o nosso ser, trazendo essa intimidade, essa regeneração. Isso. Solta, desapega, confia, entra no fluxo natural do universo, no fluxo do Criador. Isso.
um sentimento de gratidão por esse momento, por essa encarnação, pelo aprendizado, pelas oportunidades dadas. Pelo todo. Isso. Respirando, pode abrir os olhos, sentindo muito bem. Então, pessoal, era isso. Queria agradecer a todos. Vamos fazer a oração da casa para nos, em forma de gratidão. Ó Senhor amado, Criador de todos os mundos, do céu, da terra e do mar, abençoai o lar, casa Irmãos de Luz. Abençoai todos os lares que à nossa volta estão. Distribui sobre a terra suas bênçãos, suas glórias e a força de seus pensamentos. Salve o povo cigano, salve Iemanjá, a rainha do mar. Rosas brancas te oferecemos a paz do mundo, assim como a nossa paz. A paz da casa Irmãos de Luz. Pai amado, assim seja feito em teu nome, através de seu Filho Jesus, que ao mundo trouxe a luz do paraíso. Ó Jerusalém, cidade sagrada, ó Nazaré, cidade amada, sagrada, consagrada, iluminada pela luz dos bastiões dos céus. Iluminai a casa, Irmãos de Luz, e orientai as almas perdidas que ali estão a seguirem o caminho da retidão. Que assim seja. Glória a Deus. Gratidão. Obrigado a todos de casa também. E quem for para os passes pode chegar aí na fila, né?